Olá pessoal, estamos na China e vamos contar para vocês como se organiza a saúde pública por aqui. Você pode estar pensando na medicina tradicional chinesa, também falaremos sobre ela. Mas nesse vídeo vamos dar conta de como se organiza o sistema de saúde da China, né? Saúde mais global, e que tem alguma influência também na maneira como nós pensamos o nosso sistema de saúde. A ascensão política da China é notável. Ainda que nos últimos 100 anos o país tenha vivido altos e baixos, atravessando momentos de grande turbulência política e econômica, hoje sua força se expressa pela sua imponente infraestrutura e pela melhoria das condições de vida do seu povo. Mas como esse país em ascensão enfrenta os problemas da oferta de saúde para uma população imensa e em crescente envelhecimento? Para tentar trazer alguns elementos para essa pergunta, vamos contemplar alguns aspectos historicamente importantes para a organização da saúde pública chinesa. É bom sempre lembrarmos que estamos falando de um país imenso, multicultural, multiétnico. A depender da região, vamos ter práticas e técnicas bem diferentes umas das outras. Essa fragmentação na prática médica também se reproduz de alguma forma no próprio sistema de saúde. Mas antes de falarmos dele, convém chamar a atenção para uma experiência de prática médica chinesa que teve importante consequência global. Estamos falando dos chamados médicos de pés descalços. Você já ouviu falar nisso? Quando em 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung anuncia que o nascimento de uma nova China, procurava-se deixar para trás décadas de conflitos, principalmente aqueles que envolviam a dominação imperialista de europeus e até de japoneses. A entrada dos ingleses aqui vai ser um choque, né? Num país cuja lógica era feudal por conta da entrada do capitalismo, né? Então chegam os ingleses também, os americanos, tem também franceses, né? Começa a ter todo esse comércio desses produtos vindos de fora, né? E vão invadir aqui Xangai. Para se ter uma ideia, a sífilis atingia índices entre 35% e 50% da população de algumas regiões. Estimavam-se algo como 20 milhões de habitantes expostos ao risco imediato de inanição. A esquistossomose e outras doenças transmitidas pela água assumiam proporções de grandes endemias. Com vistas a enfrentar as condições sociais e sanitárias muito difíceis, sobretudo para aqueles que viviam no campo, cerca de 80% da população chinesa, é que os médicos de pés descalços foram pensados. Médico de pés descalços, apesar do nome médico, foi um profissional de saúde que não cursou formação em medicina.